Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Escola Dominical. É uma alegria enorme ter você aqui para mais um momento em que juntos estudaremos as lições bíblicas CPAD voltadas para os adultos. Queremos louvar ao Senhor pela sua vida, você que está semanalmente aqui conosco e você também que está chegando agora. Se você está chegando agora, verifique se você é um inscrito aqui em nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, faça isso agora. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho, escolha a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. Nós também queremos agradecer a você e pedir para que você compartilhe o link desta aula com mais pessoas. Nos ajude a atingir o máximo de alunos e professores para estar estudando aqui conosco. E claro, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Nós lemos todos com muito carinho e com muita alegria em nosso coração, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bem-vindo e bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. O tema de nossa lição, que é a lição de número 6, é o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. O nosso textual encontra-se em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, e diz: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática nos diz que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. O nosso objetivo geral diz: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. E o nosso ponto central: devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Portanto, este é o panorama geral da lição que agora está sendo apresentada a nós. E nós estamos num momento muito interessante da vida deste grande profeta, o profeta Elias. Na verdade, nós estamos hoje estudando um período de intersecção entre o ministério de dois grandes profetas. O final do ministério do profeta Elias e o começo do ministério do profeta Eliseu. E existem lições maravilhosas que podemos tirar desse momento, deste relato histórico sobre o processo de mudança. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrá-los que Elias foi, se não o maior profeta, um dos maiores profetas já relatados na Escritura Sagrada. Um homem que combateu sozinho a idolatria, a perversão e a violência de monarcas e do povo de Israel, que abraçava com extrema facilidade a idolatria que lhes era proposta pelas nações pagãs, pelas nações circunvizinhas de Israel e de Judá. Elias foi uma voz altissonante, ecoando pelas colinas, pelos vales, pelas cidades de Israel, proclamando o povo a ouvir a voz de Deus e clamando a eles por arrependimento. Um homem que, apesar de nunca ter profetizado de forma messiânica, de não ter dado profecias para o novo milênio, ainda assim é marcado pelos milagres, pelas maravilhas que Deus operou em sua vida. Tanto é que é um dos
poucos, além de Enoque, a segunda figura bíblica que é levado em carne ao céu. Um homem que não experimentou a morte. Mas mesmo sendo tão grande, mesmo sendo um homem de tanta intimidade com Deus, estamos agora diante do fim do seu ministério. E é interessante porque não importa o tamanho da obra que uma certa pessoa, líder, pastor, missionário, desempenhou na obra de Deus, a sua trajetória, por uma questão de humanidade, vai chegando ao final. E observe que ao chegar ao final da sua trajetória aqui na terra, Elias, ele prepara o seu sucessor. Isto é uma lição fundamental para nós, porque por mais destacado que um líder seja, por mais abençoado que seja um pastor, ele precisa entender a necessidade de gerar um herdeiro espiritual. Quando falo herdeiro, eu não estou aqui militando por autocracias ou militando por sucessões genealógicas, igrejas e trabalhos que passam de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que um líder, por maior que seja a sua capacidade e por mais abençoado que seja o seu trabalho, ele precisa entender que a obra não depende, não para nele. Vai ter uma continuidade. E por mais que Deus seja o Senhor da obra, para a sua obra, ele usa os instrumentos dele. Nesse caso, instrumentos humanos. E um dos princípios basilares da boa liderança é que o líder completo, ele promove outros líderes, ele gera frutos. Veja, Moisés é um grande exemplo disso. Quando ele pressente que a sua morte está se aproximando, que a sua vida está chegando ao final, ele já escolhe Josué, já o coloca ao seu lado, já o prepara, já o treina, já o testa. E quando ele morre, o povo de Israel não fica órfão de líder, porque Josué assim assume e promove uma grande liderança. Elias também se preocupa com isso. Meus irmãos e irmãs, quantos de nós não conhecemos na Bíblia relatos de grandes homens que falharam porque não geraram líderes? Salomão é o grande exemplo. O povo não era Israel, não era o povo escolhido por Deus, não era, nas palavras dos próprios profetas, a menina dos olhos de Deus. Mas o que acontece com a nação quando morre Salomão? Racha, divide. Por quê? Porque Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio da terra, não teve sabedoria para cuidar da sua descendência, de deixar o outro rei que o assumiria. Quantas vezes nós não vemos na própria obra atual grandes trabalhos, grandes igrejas, grandes obras missionárias que entram em decadência quando morre o patriarca, quando morre o fundador. Por quê? Porque a obra não é de Deus? Não, a obra é de Deus, mas infelizmente houve um erro na ponta. No final, se esqueceram da promoção de liderança, de gerar líderes, e a obra pena, a obra sofre com isso. Portanto, a primeira lição que no final da vida Elias e outros nos deixam é que por maior que seja o seu pastoreio, meu caro pastor, por maior que seja a sua liderança, meu caro líder, você precisa cuidar da sucessão. Você precisa promover líder. E promover líder não é ratificar laços de parentesco. Embora não seja um crime isso. Claro que não. É perfeitamente possível que um filho de um pastor presidente assuma uma igreja.
que o genro assuma. Se esse pastoreio, se essa escolha é chancelada primeiro por Deus e pelo ministério da igreja, não há nenhum demérito nisso, de forma alguma. Quando falo que você precisa se preocupar com a continuação da obra, é no sentido de liderança, seja ela que for, você observar, orar a Deus e cuidar para que assim que o seu trabalho aqui tenha um ponto final, a obra continue em boas mãos. Então, Elias, ele faz isso. E ele faz alguns testes com esse novo líder. Você vai ver, e isso é muito abordado no primeiro tópico, a despedida de Elias, você vai ver que é muito abordado na maneira como Elias testa Eliseu ao final. Eliseu está caminhando com Elias, você já viu algumas lições atrás, que quando Eliseu é chamado por Elias, ele larga os seus bois, ele queima a tralha que ele usava para cuidar dos bois e para plantar e semear a terra, e ele vai atrás de Elias completamente. Eliseu se desapega daquilo que é material, ele abre mão de tudo em prol da sua chamada. Olha que lição maravilhosa. Tem pessoas que são chamadas por Deus, mas colocam um monte de sinão atrás, um monte de penduricalhos que o atrapalha a fazer a obra do Senhor. Veja, não é toda a pessoa que Deus vai exigir que abandone tudo não, tá? Não é um pré-requisito largar trabalho, largar família para trás e fazer a obra. Não, não é isso. É que existem pessoas que Deus escolhe como exemplo especial para nós. Eliseu foi escolhido por Deus para dar uma amostra de quando Deus nos chama, nada deve nos impedir. Deus talvez não peça para você deixar o seu trabalho, mas se ele pedir, não tenha receio, ele vai cuidar da sua vida. Deus talvez não peça para você ir para um lugar longe de sua família, de seu pai, de sua mãe, mas se ele pedir, vá. Deus não apenas irá cuidar de ti, como cuidará também dos seus. O fato é, nada terreno, nada humano, material ou de laços sociais deve servir de empecilho para você realizar a obra de Deus. Eliseu caminha atrás de Elias. Eliseu segue Elias por todos os lados. E quando Elias percebe que está chegando, eles partem de Gilgal. Gilgal é um lugar que traz excelentes memórias para o povo de Israel, principalmente porque em Gilgal que é erigido um monumento quando o povo, sob a liderança de Josué, atravessa o Rio Jordão para começar a conquista da Terra Santa. A palavra Gilgal significa círculo. Normalmente os idólatras faziam seus totens, os seus templos de forma circular. Quando Deus marca Gilgal como ponto de partida para a conquista da Terra Santa, estava aí um recado velado, estava aí um recado indireto de Deus para aquelas nações, que o povo santo, adorador de um único e verdadeiro Deus, iria sobrepor os idólatras, iria destruir os iníquos. Então, Elias e Eliseu estão em Gilgal. E eles partem de Gilgal. Ele diz assim, olha, Eliseu, eu vou para Betel. Você pode ficar aqui. E Eliseu diz, não, Elias, onde você for, eu vou. E assim acontece. Chegando em Betel, eles encontram, a Bíblia diz que eles encontram um grupo de 50 moços, e é curioso que eles tentam, esses moços, que pode se entender como profetas iniciantes, eles tentam dissuadir Eliseu, diz assim, ó, ou desanimar Eliseu, entristecer Eliseu. Ele diz assim, olha Eliseu, você sabe que está chegando a hora do seu mestre ir embora, né? Eu não sei se eles já tinham conhecimento da promessa, creio que sim, que já sabiam que Deus havia prometido levar Elias, ou se olhavam para a idade de Elias e diziam, olha, Elias está para o vigor de Elias e percebiam que o vigor estava diminuindo. Não sei. O fato é que Eliseu diz,
não me importou, não me importa isso. Isso não tem nada a ver para mim. O que importa é que eu esteja com ele. Seja fiel. Elias diz: Eliseu, eu vou para Jericó. Mas você pode ficar aqui, você não precisa ir comigo. E o que Eliseu fala? Elias, não se engane. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Por que Eliseu faz isso? Pense comigo, né? Lá em Jericó, mais 50 moços topam com ele e diz: olha, Eliseu, você sabe que está chegando a hora do seu mestre ir embora, né? Eliseu diz: eu sei, mas eu ainda vou permanecer com ele. Finalmente, Elias faz um último teste. Ele vai para a direção do Jordão e diz: Eliseu, você vem comigo? Eliseu vai com Elias para a sua última viagem, que era a travessia do Rio Jordão. Olha, será que Eliseu seguia Elias por puxa-saquismo? Será que Eliseu seguia Elias porque queria só aparecer? Claro que não. É porque Eliseu sabia que você deve andar com as pessoas que são tementes a Deus. E andar significa aprender. Andar significa você tirar profundas lições. Não apenas lições de teologia, não apenas lições de caráter técnico, mas lições de vida, de postura, de testemunho. Elias sabia que pássaros de mesma plumagem voam juntos. Você nunca vai ver um santo andando com um profano. Se está andando, está errado. Você nunca vai ver luz tendo comunhão com trevas. Se está tendo, não é luz de verdade, não é santidade de verdade. Eliseu andava com Elias, porque Eliseu tinha o mesmo espírito de Elias, um espírito de fidelidade, não a Elias apenas, mas a Deus, um espírito de temor com relação à obra, com relação ao dom. Lá está Eliseu, que se está seguindo Elias. Glória a Deus. E olha, quando está chegando o momento de partir, quando está chegando o momento dele ir embora, eles atravessam de uma forma milagrosa o Jordão. Eliseu faz uma pergunta para ele, aliás, Elias faz uma pergunta para Eliseu. Ele fala: olha, eu estou indo. O que é que você quer? De mim, o que você quer que eu faça por você? E a resposta de Eliseu é exemplar. Ele diz: eu quero porção dobrada do que está sobre ti. Muitos entendem que isso significa que Eliseu faria o dobro de milagres ou teria o dobro de unção que Elias teve. Eliseu até pode ter realmente feito isso. Há alguns estudos que dizem que Eliseu operou o dobro de milagres que Elias operou, mas nós não sabemos de forma precisa, até porque muitos milagres que esses homens operaram não foram registrados na Bíblia Sagrada. Não tem aqui todo o compêndio da sua obra, e sim os pontos principais. Mas na realidade, aqui, ele está falando sobre herança. O filho mais velho recebia o dobro da porção dos filhos mais novos. Elias tinha outros admiradores. Existiam outros profetas jovens que queriam seguir os passos de Elias. Mas Eliseu diz assim: olha, até pode ter outras pessoas, mas Deus, eu quero que a bênção da primogenitura esteja sobre mim. Ou seja, ele queria que 2/3 das bênçãos ou do talento ou da unção de Elias estivesse sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós não temos medo de sermos imitadores de homens exemplares. Nós não precisamos ter medo de olhar para grandes homens, grandes mulheres e pedir: Deus, eu quero daquela unção. Eu preciso daquilo em minha vida, me ajude. Claro
que existe um preço para ser pago. Muitas pessoas olham para o Elias e dizem: Deus, eu quero porção dobrada do que está ali, mas se esquecem de que há um preço a pagar por aquilo. Há jejum, a oração, a renúncia. Será que todos estão dispostos a pagar o preço que muitas vezes a obra ou a herança ministerial exige? Ou será que nós estamos pedindo porção dobrada apenas para fazer milagres? Elias fez milagres, mas Elias pagou preço altíssimo. Solidão, pedradas. Elias pagou para ser perseguido, correr risco de morte. Muita gente vê unção, mas não vê o preço pago. Eliseu não. Eliseu não se importava com o preço a ser pago, porque ele viveu na pele o que Elias viveu. Ele acompanhou, mas ainda assim disse: Deus, eu não me importo com as agruras, eu não me importo com as adversidades, eu estou seguindo os passos de Elias, porque eu quero ter a porção dobrada do Espírito de Elias. Diz o ditado que um pastor disse: quer ser como eu, siga os passos que eu trilhei, ande por onde eu andei. E é exatamente isso que fica da lição da vida de Eliseu. Elias era uma inspiração para Eliseu. Paulo se inspirou em Cristo. Ele disse: olhe, não tenha medo, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu sou imitador de Cristo. Aleluia! Que tenhamos referenciais de verdadeiros cristãos, de verdadeiros crentes. Não referenciais de estrelas de TV, de popstar de Hollywood. Não, que os nossos referenciais sejam os grandes homens e mulheres da Bíblia. Que os nossos referenciais sejam homens e mulheres de integridade e de entrega à obra do Senhor Deus. Finalmente, após atravessar o Jordão, uma carruagem de fogo arrebata o redemoinho Elias. E Eliseu fica ali embaixo, ele fala uma coisa extremamente interessante. Quando ele vê que Elias está sendo carregado em uma carruagem de fogo rumo ao céu, mesmo sabendo que aquilo aconteceria, ele diz: meu pai, meu pai. Ele chama Elias de meu pai. Olha que carinho que Eliseu tinha por Elias. Olha o respeito, a devoção. Tinha para ele um caráter paterno. Eu já falei isso aqui em lições anteriores, quando estávamos conversando sobre talentos e dons ministeriais, sobre dons e ministério, e eu disse: o líder de verdade, o pastor de verdade, tem uma relação paternal com a obra. Nós olhamos como membros da mesma família, e era isso que Eliseu fazia aqui agora. Ele olhava para Elias como seu pai e diz: pai, meu pai. Ele disse: carros de Israel e seus cavaleiros. A versão moderna disso aqui diz assim: tu sempre foste o exército de Israel. Olha, isso é impressionante. Você não está entendendo. Na verdade, o que essa frase que Eliseu diz para Elias significa é o seguinte: meu pai, você está indo embora, mas foi graças a você que Israel se manteve em pé. Foi graças a você que Israel se manteve protegido. A versão NVI e a NTLH, nova linguagem de hoje, traduzem isso perfeitamente. Pai, meu pai, você sempre foi o exército de Israel. Não foram as carruagens de Acabe e de Acasias, os soldados preparados de Jeú, não foram os homens de guerra, o verdadeiro exército de Israel. Aqui você tem uma dupla interpretação, um duplo pensar. Você pode pensar como Eliseu dizendo para Deus: Deus, meu Deus, Abba, Deus, Pai, o Senhor é o verdadeiro exército de Israel. Sim, mas você também pode pensar, e é o mais provável, que Eliseu dizia:
pai, Elias, foi graças a você que essa nação se sustentou, você que protegeu Israel, foi através da sua vida que o autor da criação, Deus, protegeu essa nação. Irmãos, irmãs, deixa eu me falar uma coisa para vocês. Aqui eu vejo Elias como a igreja na terra. É a igreja que protege este mundo. Este mundo só não foi destruído ainda. Este mundo só não foi devastado ainda. Porque há aqui homens e mulheres de Deus que são os exércitos que com oração, que com jejum e que consagração mantém esta obra em pé. Ah, como eu sonho que se um dia o Senhor me levar, e assim eu creio, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento, as pessoas possam dizer: pai, meu pai, foi um homem que foi um verdadeiro exército de Deus na terra, um homem que literalmente valia por um exército. Que testemunho lindo! E Eliseu fica com um pedaço da capa de Elias. Aquela capa que ele fica simboliza a transmissão ministerial, significa a transmissão da unção. Não é que aquilo virou um amuleto para Eliseu, não é que necessariamente precisa haver uma capa física, não, mas ali estava sendo a unção. É como se fosse um sinal, não para Eliseu. Eliseu não precisava daquilo, mas era um sinal para os jovens que ficaram do outro lado do Jordão. Porque veja, alguns acompanharam Elias até o Jordão, mas não cruzaram o Jordão, quase pegaram a bênção, mas não foram até o final. Tem gente que perde a bênção porque não vai até o final. Tem gente que vai até o Jordão, quando chega o teste real de fé, que é passar pela água aberta, passar pelo rio aberto, fica com medo, tem medo. Não tenha medo, atravesse o Jordão, vá em frente, vá até o final. Deus não dá bênção para quem fica só até o meio do culto. Deus não dá bênção para quem fica só até um pouco do ministério. Deus abençoa quem vai até o final. Deus abençoa quem vai até o momento da troca de capa. Não desista, não seja parcial, não se entregue parcialmente, honre até o final o seu ministério. Eliseu não ficou na margem como os amigos, como os outros jovens, ele foi até onde pôde ir, até o momento em que Elias é levado ao céu. E aquela capa ficou como mostra para os outros jovens de que o espírito de Elias estava com Eliseu. Tanto é que é exatamente isso que eles falam. Quando Eliseu bate com a capa na água 2 vezes, a água do Jordão abre, eles dizem: o espírito de Elias, em uma tradução livre, a unção de Elias, a autoridade de Elias está sobre Eliseu. Por quê? Porque ele foi até o final, ele aprendeu, ele confiou, ele se dedicou. Que lições profundas temos a tirar dessa história de Elias e Eliseu. Meus amados irmãos e irmãs, como o nome diz, isso aqui de forma alguma pretende exaurir o texto. Ainda existem lições maravilhosas, mas o tempo aqui é exíguo. Eu espero ter te provocado, eu espero ter te dado muitos ganchos para você agora complementar com outros materiais e preparar aquela aula mais do que abençoada. Eu tenho certeza que os seus alunos irão ficar grandemente felizes e abençoados com a sua aula. Que Deus em Cristo Jesus te prospere sempre mais. Até a semana que vem, se Deus quiser, para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Até lá!